Olá, turminha do segundo ano, tudo joinha com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, na 29, nós iremos fazer agora uma produção de texto. Então, escreva o nome e a data, certo? Olha aqui a Suriá com o tio dela, o Flip, que é um palhaço. Vocês imaginem a confusão que acontece quando a Suriá se junta com o tio dela, que é um palhaço. Eu fico só imaginando. Bom, tem um quadrinho aqui em branco. Esse quadrinho é para você imaginar o final dessa história. Primeiro você vai imaginar e depois eu vou contar para vocês o final. Enquanto isso, acompanhe a leitura da historinha com a Pro. Suriá, a garota do circo. Tio Flip, consegue abrir esse pote? Claro. O tio Flip tentou, tentou, tentou. Nossa, que pote difícil de abrir. Tentou com mais força, tentou, tentou, tentou. Quando de repente. Ih, saiu um coelho pulando do pote. Bom, esse final da história é o final que eu inventei. Agora você vai inventar um final para sua história, tá bom? Então, nesse quadro em branco, você vai desenhar o final da história que você quiser. Depois que você desenhar, agora você pause o vídeo, desenhe o final. Se você quiser colocar um balãozinho da fala, também pode. Depois que você desenhar, você despausa o vídeo, que eu vou contar como é o final da história. Mas não vale olhar antes, hein? Muito bem, olha só o final da história. Chegou o outro tio de Suriá e perguntou: o que tem no pote? E aí a Suriá falou: ah, quilos de diversão. Essa Suriá, viu? Agora, pessoal, você vai escrever essa história do seu jeito. Você vai contar essa história do seu jeito. E aí você pode escolher o final da história que o autor desenhou, ou você também pode escrever o final da história que você inventou, tá bom? Não esqueça de criar um título. A Pro fez aqui um exemplo de como vocês podem escrever, mas é só um exemplo. Essa atividade você tem que fazer com as suas palavras, tá bom? Então, pule uma linha, escreva o título. O título que eu inventei foi O Pote Misterioso. Pule mais uma linha e comece a escrever. Então, eu escrevi assim. Parágrafo, letra maiúscula, não pode esquecer. Eu escrevi assim, ó. Certo dia, Suriá perguntou para o seu tio. 2 pontos. Esses 2 pontos aqui quer dizer que alguém vai falar. E quando alguém vai falar, nós temos que colocar o travessão. O travessão indica que alguém está falando. E nesse caso aqui, é a Suriá, certo? A Suriá perguntou. Tio Flip, consegue abrir esse pote? Olha lá o ponto de interrogação, porque a Suriá fez uma pergunta. Na outra linha, mesmo que tiver espaço, você vai, faz o parágrafo e o travessão, com a resposta do tio Flip. Claro! Então, eu fiz só o comecinho da história. Depois você continua. Você pode escrever assim, depois que ele falou claro. E o tio Flip tentou, 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 tentou abrir o pote, quando de repente saiu um coelho pulando de dentro do pote, que foi o final da minha história. Mas você vai escrever do seu jeito, ou o que você desenhou, ou você também pode escrever o final que o autor dessa historinha escreveu, certo? Muito importante você não esquecer do parágrafo, da letra maiúscula, o nome da Suriá e do tio Flip em letra inicial maiúscula. E faça uma letra bem caprichada. Faça com calma, pause o vídeo, pense no que você vai escrever, ok? Depois que você escrever,
você vai revisar esse texto. Então, você vai fazer um X quando for sim aqui e quando for não aqui. Então, primeira pergunta. Você escreveu o título da história? Sim ou não? Lembre-se, tem que escrever o título da história, né? O final que você criou para a história está relacionado aos fatos narrados anteriormente? Então, tem que ter sentido a história. Sua história teve sentido? Sim ou não? E terceiro, você segmentou corretamente as palavras? Lembra que a Pro falou que as palavras, elas têm um espaço entre elas. Você não pode escrever tudo juntinho. Não. Então, tem que ter um espaço entre as palavras, tá bom? Para que serve essa tabela? Para você verificar se tem algo que você precisa arrumar. Então, por exemplo, se você não escreveu o título, então você tem que voltar lá na sua história e escrever o título, tá bom? Então, depois que você terminou de fazer o seu texto, você vem aqui, revisa e veja se tem algo que você precise arrumar. Agora você vai pegar o seu livrinho, O Menino que Aprendeu a Ver, para fazer a leitura junto com a Flor, tá bom? Então, eu quero começar lendo a capa desse livro. Então, olha só. O Menino que Aprendeu a Ver. Esse livro é de Ruth Rocha. A Ruth Rocha é uma escritora muito famosa e ela escreve livros infantis há mais de 40 anos. E os livros dela são ótimos. E quem fez os desenhos, as ilustrações desse livro foi a Madalena Matoso. A Madalena Matoso também é uma ilustradora premiada, ela já recebeu vários prêmios. Ela também já ilustra os livros há muito tempo, livros infantis e outros também. E observem que os desenhos que a Madalena Matoso desenhou são desenhos que têm uma carinha, parecem desenhos de crianças, não é verdade? Mas na verdade foi uma pessoa adulta que desenhou. Mas ela fez isso de propósito, sabe para quê? Para que quando a pessoa ler o livro da Ruth Rocha, O Menino que Aprendeu a Ver, veja as imagens, as figuras e as coisas por uma visão infantil, por uma visão de uma criança. Então, vamos começar a leitura? Vamos lá. Acompanhe a leitura junto com a Pro no seu livrinho, é muito importante, tá bom? Olha lá. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa que há no mundo! Há coisas que a gente entende e coisas que a gente não entende. Então, nesse livro, o João é um menininho curioso que entende algumas coisas e outras nem tanto. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Flores, cigarros, meninas. E essas figuras que o João entendiam é porque algum dia alguém disse, por exemplo, para o João que uma flor se chama flor. Disse para o João que uma menina se chama menina. Então, ele até conhecia essas figuras, mas ele não sabia ler o nome delas. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seria? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. É o nome da rua, filho. João olhava e via uma porção de desenhos que para ele eram assim. Então, João não conhecia as letras, então para ele todas as letras eram desenhos. E a mãe de João disse para ele: Meu filho, você precisa ir para o colégio, aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisas, mãe? As letras, João, os números, você vive perguntando coisas. Então, a mãe de João percebeu que ele estava tão interessado em conhecer todas as coisas
que achou que era hora dele ir para a escola aprender a ler e a escrever. No dia seguinte cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe de João falou: "Temos de tomar o ônibus. Será que vai demorar?" "Mas que ônibus, mamãe, nós vamos ter que tomar?" "O que vai para a sua escola." "E como é que você sabe o que vai para a minha escola?" "Eu olho o que está escrito na placa, Rio Bonito." Então, o ônibus que ia para a escola do João estava escrito na placa do ônibus Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou: "Eu não estou vendo Rio Bonito nenhum." O que o Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com os desenhos assim. O João imaginou que ele ia ver na placa a imagem, o desenho de um rio bonito, não escrito Rio Bonito. A mãe do Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta, de óculos redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim. Olha só. Os cartazes tinham as letras e algumas figuras. E olha que interessante. Nessas figuras, por exemplo, árvore inicia com a letra A, abacaxi, arco-íris, amigos ou abraços e avião. E ela dizia: "A ave." E as crianças repetiam: "A ave." E a professora escrevia no quadro negro. Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. E que desenho era esse? A letra A, porque agora o João via em todos os lugares a letra que a professora tinha ensinado. Em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, logo ele encontrava. Joãozinho não compreendia, no meio dos outros desenhos que João não conhecia. Era isso que ele via, então ele só via a letra A. As outras letras para João eram só desenhos. João puxou a saia da mãe. "Olha, mãe, quantos A nas paredes." A mãe do Joãozinho achou uma graça. Em casa, no jornal que os pais do Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em tudo que João pegava, ele encontrava o tal desenho da professora. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola pintaram todos esses desenhos? Olha só o que o João pensava. Ele pensava que enquanto ele estava na escola, as pessoas pintavam a letra A nas paredes, nos jornais, em todos os lugares. Olha só, ele via o A na caixa de sabão, nos produtos de limpeza, na lavadora, somente a letra A. No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi à escola, a professora dessa vez mostrou outros cartazes. Havia um assim, ó, com a letra D, e tinham desenhos que iniciam com a letra D também. A professora dizia D, D, D. As crianças repetiam D, D, D. E a professora ensinava D de doce, D de dado, D de dedo e D de dourado. As crianças repetiam. E quando João saiu da escola, já começou a procurar as placas. E lá estavam, no meio dos outros desenhos, os desenhos da professora. Então, agora o João estava vendo a letra A e a letra D também. Olha só. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. "Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que estou aprendendo." Aí o pai do João tentou explicar. Disse para ele: "É que você está aprendendo a ver, João." "Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho." "Não, meu filho, você agora está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler, entendeu?" Joãozinho coçou a cabeça. "Não entendi nada." E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em
tudo que era lugar. Olha só quantas letras o João já conhece. Ele já está formando algumas palavras, não é? João saía da escola e se punha a procurar. E assim, João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus e nos postes, tudo que ele aprendia. Olha só que legal. Até que chegou um dia em que João olhou a placa da rua onde morava e lá estava. Ele conseguiu ler a placa da rua, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, porque a mãe dele já tinha dito para ele que o nome da rua da casa dele era Rua do Sol. E, de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: preciso prestar atenção, que é para não perder o ônibus. Pode deixar que eu presto, mãe. Pode deixar que eu já sei ver. Ah, então a partir daquele dia, o João começou a ver todas as coisas que ele já conhecia, mas de uma forma diferente. Antes ele via, ele reconhecia as figuras, mas as letras para ele eram só desenhos. E, de repente, ele começou a ver todas as coisas. Olha só, ele feliz da vida indo para a escola, lá no ônibus. E olha lá, da placa do ônibus, Rio Bonito, ele já conseguia ler sozinho. Muito bem, turminha. Agora nós vamos fazer uma atividade sobre esse livro. No livro, o menino que aprendeu a ver, o João, no começo, ele só conhecia as figuras, mas ele não sabia escrever o nome delas. Mas vocês já sabem escrever o nome das figuras, não é mesmo? Então, eu tenho um desafio para você. Você vai pegar o seu caderno verde pautado agora e vai escrever assim, ó. Centro Educacional Objetivo Campestre. Aqui na data está no dia 15, porque a Pro fez essa atividade no dia 15 com os alunos na live, tá bom? Mas você vai escrever a data do dia que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Aí você vai pular uma linha e escrever ditado. A brincadeira é a seguinte, vai ter uma roleta com várias figuras. Você vai escrever o nome da figura em que a roleta parar, tá bom? E aí depois nós vamos corrigir. Então, vamos lá? Então, vamos lá! A primeira palavrinha é... Ó. Ônibus. Então, escreva aí no seu caderno, ônibus. Para a próxima... Qual será? A segunda palavrinha é escorregador. Então, escreva aí, escorregador. Terceira palavrinha. Vamos lá, vamos ver qual vai ser. Dinossauro. Então, escreva dinossauro. Próxima. Quarta palavrinha, vamos ver? Opa! Carro. Então, escreva carro. Quinta palavrinha, vamos lá. Tcharam. Tigre. Então, escreva tigre. Olha lá, sexta palavrinha. Opa. Regador. Então, escreva regador. Agora só sobraram duas. Vamos ver qual vai ser a próxima. Ó. Abacaxi. Então, escreva abacaxi. A última figura que sobrou é o cavalo. Então, escreva cavalo, ok? Então, olha só como ficou o ditado. Primeiro, ônibus, escorregador, dinossauro, carro,
tigre, regador, abacaxi e cavalo. Então, olhe direitinho, veja se você escreveu todas as palavras corretamente, senão você apaga e arruma, tá bom? Se você não conseguiu escrever alguma, agora você também pode escrever. Certo, turma? Então, essa foi a nossa atividade do livro O Menino que Aprendeu a Ver. Certo? Um beijo para vocês e até amanhã.